Fala galera, bem-vindos ao canal Inter Sem Fronteiras, o seu canal de um colorado ao redor do mundo. Bom pessoal, hoje começando pelo jogo principal, né? Pelo jogo principal da semana do Inter, que é Inter e Metropolitanos. Claro que temos Inter e Flamengo também no final de semana, mas acredito que pela importância da Libertadores para o ano do Inter, esse vai ser o jogo mais importante da semana. E isso sem pensar que o Inter não ganhou o primeiro jogo. Tudo bem, fora de casa, estreia, o Inter não está em boa fase. Mas acredito que a Libertadores vai ser fundamental para o Inter. E o jogo de hoje é contra o adversário mais fraco do grupo. O Metropolitanos não tem quase relevância nenhuma em cenário sul-americano. Até em cenário venezuelano não tem quase nada de relevância. Apesar de ter sido o último campeão, e é por isso que está na Libertadores. Mas o Inter é muito maior que isso, e o Inter merece e tem que ganhar hoje. Jogando bem, jogando mal, mas se puder jogar bem é melhor, porque pode dar um pouco de esperança para os torcedores colorados. Porque o Inter tem que se manter vivo em todas as competições até julho, para daí chegar aos reforços, chegar a Ener Valencia, quem sabe chegar um Rojas, sonhar muito com o Cuéllar, não sei. O Arangues logo aí tá bem também. Então acredito que o Inter tenha que fazer o máximo possível agora para se manter vivo. Claro, se conseguir ter boas atuações, melhor ainda. Mas o Inter tem que se manter vivo para quando chegar os reforços, chegar na hora H e brigar por títulos. Bom, o Inter, apesar de eu não concordar muito, vem com o time que vem jogando desde o início do campeonato, né? John, apesar da falha no último jogo, foi muito, muito bem. Achei que foi preponderante para a gente não perder em Fortaleza, mas o outro viés da balança diz que ele também foi preponderante para a gente não ganhar. Mas, apesar disso, eu acho que ele tem passado mais confiança do que o Kehler e acredito que merecia uma continuidade. O goleiro necessita de continuidade. Acredito que o John, se tiver a mesma continuidade que o Kehler teve e está tendo, acho que poderia agregar mais ao grupo do Inter. Da mesma forma o Moledo. A princípio o mercado deve ser o titular, mas não acredito que é a melhor opção. O mercado não vem fazendo uma boa temporada, vem cometendo algumas, não falhas, mas não vem apresentando o mesmo rendimento que vinha até algum tempo atrás. E acredito que o Moledo entregou um jogo fantástico em Fortaleza, para não dizer que não perdeu nenhuma, perdeu uma bola que foi aquela no último lance do jogo, que tomou um amarelo inclusive, mas tirando isso, uma partida absolutamente perfeita do Moledão. Mas eu acho que o grande problema do Inter está realmente no meio de campo, na abertura do meio de campo. Ali, Johnny, Baralhas e Johnny, vezes um na função de 5, às vezes o outro na função do 8. Não está dando certo. Isso já é sabido por todas as pessoas que acompanham o Inter, de certa forma, né? Mas, pelo jeito, o Mano Menezes ou quer mostrar para nós que não tem outra opção, ou acha que pode dar certo, pode funcionar. E eu, particularmente, eu não entraria nem com o Johnny nem com o Baralhas hoje. Entraria com Campanharo, que mostrou um bom futebol no jogo contra o Fortaleza, apesar dos poucos minutos, mas mostrou um bom futebol. Depena, por mais que eu não goste de Depena nesse segundo volante, eu preferiria ele um pouco mais adiantado, mas porque temos hoje, eu entraria com Campanharo e Depena, e daí obviamente o craque do time é o Patrick, os dois pontas, Wanderson e Pedro Henrique, e lá na frente é complicado, eu acho que, ok, Luiz Adriano pode quebrar um galho por enquanto, mas é porque ele é melhor do que o alemão, e o Luca, por mais que eu goste do Luca, eu acho que o Mano não entraria com ele de nenhuma forma. Então é o que temos para hoje, né? Vai ser Kehler, né? Igor Gomes, que jogou bem, foi melhor atacando do que defendendo, por incrível que pareça, para ser um zagueiro improvisado na lateral. Mas vai ser Igor Gomes. Daí provavelmente
Mercado, mas ainda tem aquela dúvida, pode ser o Moledo, mas provavelmente é o Mercado, que ficou em Porto Alegre para recuperar a forma física. O Vitão e o René. Para mim, é o jogador mais regular do elenco. É fantástico como o René não compromete nunca. Tá sempre ali jogando. É que nem os outros companheiros de imprensa dizem, ele não é um nota 9, 10, mas nunca vai ser um nota 6, né? Mas eu acho que é um nota 7,5, 8. Realmente é muito impressionante a, a forma que ele vem tendo desde que estreou pelo Inter, né? E daí na abertura do meio campo, provavelmente a dúvida principal ali é Johnny ou Baralhas. Acho que o Campanharo corre muito por fora. Até acredito que vai ser o Johnny, o, o homem que vai abrir o meio campo. Ali com Depena, Alan Patrick, aí correto. E Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano, que seria também a minha escalação ideal. Não sei, eu acho que o Inter tem grande possibilidade de vencer esse jogo, mas é um jogo perigoso, porque às vezes a gente tá esperando algo melhor do Inter, algo que o Inter possa apresentar diante de um adversário obviamente muito menor, muito mais fraco, mas o Inter não fez essas coisas contra o Caxias, contra o CSA, então o Inter vai ter que se concentrar. Eu até acho que no início do jogo o Inter deve ir para cima, deve tentar matar o jogo quanto antes, que é a característica do time do Mano desde o ano passado. E se o Inter conseguir encaixar 2 gols ali logo nos primeiros 20, 30 minutos do primeiro tempo, acredito que o Inter pode até pensar em fazer um pouco mais de saldo de gols, que seria importantíssimo para esse grupo. Que vai, não digo que vai ser um grupo difícil para o Inter passar, eu acho que o Inter passa, seja em primeiro, seja em segundo, mas o Inter precisa passar em primeiro para evitar de pegar adversários muito fortes nas oitavas já, né? O Inter, claro que não se escolhe adversário quando se quer ganhar, mas se o Inter puder ter um caminho um pouco mais tranquilo e chegar a pegar só um adversário forte nas quartas de final, é muito melhor, é muito melhor. A gente vê exemplos disso em Libertadores passadas, em Champions Leagues, a gente vê o próprio PSG, que por conta de não saber a regra, né, acabou ficando em segundo no grupo do Benfica. O Benfica pegou o Clube Bruges e o PSG acabou pegando o Bayern, né? Que não é esse Bayern que está jogando agora contra o City, né? É um Bayern que estava um pouco melhor com o Julian Nagelsmann, mas isso não vem ao caso. O caso é que o Inter também já vacilou algumas outras vezes de ficar em segundo, pegar adversários mais fortes nas oitavas de final e acabar caindo de uma fase que não é o planejado, né? O planejado é sempre chegar o mais longe possível, óbvio. Acredito que esse ano o Inter planejou chegar pelo menos nas quartas de final, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, mas acredito que na Copa do Brasil até o planejamento é um pouco mais, até a semifinal. Mas o que eu digo e repito, o Inter tem que se manter vivo em 2 competições pelo menos até julho, ou o cenário ideal seria 3, né? O que seria isso? Seria passar pelo CSA, passar na fase de grupos da Libertadores em primeiro, de preferência, e começar esse primeiro terço de Campeonato Brasileiro de uma forma, não digo espetacular, mas que esteja ali naquele bolo, né? Que nenhum tenha se desgarrado muito e que consiga estar ali quarto, quinto, até sexto, se tiver numa diferença não tão grande, né? Então, acredito que o primordial para o jogo de hoje é o Inter vencer, convencer e criar mais... como que eu posso dizer? Talvez uma esperança de que o time de 2022 possa voltar ou que os jogadores possam reencontrar esse futebol para chegar nos jogos mais difíceis da temporada, porque obviamente por mais que eu considere esse jogo mais importante da semana, o Inter tem o Flamengo. O Flamengo é um time muito mais difícil, vai estar centrado pelo Jorge Sampaoli, vai tentar tirar eles dessa pequena crise que foi instaurada lá, mas acredito que o primordial é o Inter ganhar hoje, ganhar bem, e aí vamos ter uma semana tranquila para trabalhar e assim conseguir chegar mais próximo dos nossos objetivos, que é chegar tranquilo até o final de junho, comecinho de julho, que é quando abre a janela, e o Inter vai ter a possibilidade de ter
os jogadores que vão fazer realmente a diferença, como tem sido nos últimos anos, né? O Inter tem trazido a maioria dos reforços na metade do ano. Pessoal, obrigado, é isso, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, um abraço.